Oi, oi, oi! Para tudo! Antes de anunciar quem a gente vai ter no canal hoje, você já se inscreveu no meu canal? Já ativou o sininho? Ainda não? Então vai lá que eu vou esperar. Hoje aqui no nosso canal teremos a presença ilustre da Ingrid. Ela é psicopedagoga e vai passar um pouquinho pra gente sobre jogos. E não é qualquer jogo, é jogos de estímulo. Quer saber mais? Então chega mais! Bom, então a psicopedagogia atua de forma preventiva e terapêutica nos processos de aprendizagem. Consequentemente, vamos conseguir então trabalhar desde crianças, adolescentes, jovens, adultos e no caso aqui então com os idosos. Por exemplo, assim, uma pessoa com uma doença diagnosticada com Alzheimer, ela pode então procurar um psicopedagogo para poder estimular algumas coisas que com o tempo, a evolução da doença, ela vai acabar perdendo. Isso ajuda a retardar o processo da evolução da doença? Isso, exatamente. Então a psicopedagogia é importante que procure um profissional que tenha formação, que tenha uma especialização, porque a psicopedagogia sozinha auxilia nos jogos, todo esse momento de desenvolvimento, de aprendizagem, mas é importante também que o profissional, então, tenha uma formação mais aprofundada no caso da saúde do idoso, certo? Hoje, minha sogra, ela é acamada e a gente pergunta, ela não responde, a gente pede, levanta o braço, ela não levanta. Então, o estímulo dela, assim, é bem baixo, bem rebaixado, até por conta da evolução da doença. Mas um exemplo, assim, o meu avô, de 84 anos, que é outra realidade, ele é super ativo, dirige, vai ao sítio. Qual é os dois trabalhos que dá para ser feito, ou com a pessoa já com a complexidade maior da doença, já não se dá mais como estimular através de jogos? Isso. Vamos supor que a pessoa está num processo um pouquinho mais avançado do Alzheimer. Então a gente procura fazer um atendimento home care, nós vamos até o local para estar atendendo então esse idoso, já que a quebra na rotina deles acaba atrapalhando um pouco. Então o profissional até a casa auxilia bastante. No caso da Jo, ela já está no estágio bem avançado, então, por exemplo, o psicopedagogo não teria aí muita intervenção, né? Mas, por exemplo, no caso do vovô Pedrinho, já seria possível. Então, sim, nós podemos estar fazendo estímulos da memória, da atenção, concentração, porque com o tempo isso vai se perdendo. Então, a psicopedagogia consegue resgatar, auxiliar, estimular e retardar um pouquinho esse processo de início, por exemplo, do Alzheimer. O meu avô foi no neuro, inclusive o vô Pedrinho, porque ele estava achando que ele estava com algum problema neurológico. Daí a gente chegou no neuro, e o neuro falou assim, olha, o senhor, eu quero chegar na sua idade e ter a sua memória, porque ele conta coisas muito do passado e do presente, ele lembra de tudo. Então, assim, ele não tem nenhum diagnóstico de alguma demência ou de alguma doença neurológica. Porém, eu consigo trabalhar com ele e quem já tem o diagnóstico, é muito importante passar para você. É importante que o idoso já venha pra gente com um diagnóstico médico para auxiliar na melhor forma de tratamento. Então, é essencial que já venha com um diagnóstico, sim. Muitos idosos, às vezes, não têm condição de procurar um profissional, mas existe possibilidade de estar estimulando a família e auxiliando em casa. Então, por exemplo, o vô Pedrinho. Não tem nenhum diagnóstico, não tem nenhuma dificuldade assim aparente maior, mas a gente já pode estar trabalhando, estimulando. Coisas simples, um caça-palavras, alguma coisinha assim, um dominó, algum jogo para estar interagindo ali com ele, para ele estar em constante estímulo. É importante também que durante os atendimentos seja realizada uma anamnese, que é a entrevista com os familiares, para a gente estar descobrindo um pouquinho mais sobre esse idoso, os seus costumes, a sua rotina, os seus gostos, que a gente também pode trazer isso para terapia. Então, por exemplo, se é um idoso que gosta de música, eu posso trazer música para terapia, eu posso trazer letras das músicas para trabalhar para resgate de memória, vocabulário, estimular a linguagem. Então, é importante também. A família também precisa estar preparada para um diagnóstico, por exemplo, de Alzheimer, né? Então, a gente está percebendo ali a situação, as coisas que estão acontecendo, levamos ao médico, é diagnosticado e a família fica como? A família também precisa trabalhar com esse idoso e trabalhar a saúde mental da família. Então, é importante também um trabalho multidisciplinar. Então, que tenha um psicólogo que também auxilie, no caso, os filhos, vamos supor.
E falando em trabalho multidisciplinar, a psicopedagogia pode intensivar a atividade de outros profissionais, que a gente comentou outro dia, né? Quando existe a parte multidisciplinar, todo mundo acaba se ajudando, conversando e intensificando um pouquinho do trabalho do outro, né, Ingrid? Isso. Não só a psicologia, a gente pode também estar fazendo um trabalho disciplinar com um fonoaudiólogo, por exemplo, às vezes um terapeuta ocupacional. A gente pode casar todos esses profissionais para fazer um trabalho, um desempenho bem maior e, no caso, então a gente retardar a doença. E assim, todo mundo com o mesmo objetivo, que é saúde, qualidade e conforto, né? E diversão, né? Falando em diversão, vamos aos jogos agora. Ingrid, conta pra gente um pouquinho, porque assim, a gente pesquisa na internet e muitos jogos eles acabam ficando um pouquinho salgados. Tem coisa que dá pra fazer em casa? Tem sim. E deixa eu te perguntar, é bom estimular também a pessoa que cuida? Sem dúvida. Tenho condição, quero comprar jogos para auxiliar então com o meu papai. Na internet vocês vão encontrar várias lojas. Eu trouxe hoje para vocês aqui um que a gente pode estar trabalhando. Esse a gente tem que comprar. Mas às vezes, eu não tenho condição. Então em casa nós temos uma série de materiais muito baratos que a gente dá para estar então elaborando esse material para estar fazendo a estimulação. Por exemplo, no caso do idoso, a gente precisa estimular bastante questão de memória, atenção, concentração, estímulo da linguagem, cores, enfim, uma infinidade de coisas que às vezes a gente acha muito simples, porque para nós é fácil. Depende. Depende, para mim não nós foi tanto. Acaba sendo fácil, né? Mas para ele já está num nível bem elevado de dificuldade. Então vamos supor, vamos com esse aqui, por exemplo. Eu posso fazer uma sequência de cores com as xuxinhas no meu dedo, né? Como você chama isso? Xuxinha? Xuxinha. Então, por exemplo, amarrador. Né? Amarrador. Elastiquinho. Vocês compram, por exemplo, em lojas de R$1,99, é super barato, né? Uma série de... Sim, vem um pacotinho com um monte. Então, a gente pode estar trabalhando estímulos da memória. Por exemplo, vou pedir pra você, no caso desse jogo, ó. Rê, você vai fazer igual tá aqui na minha mão. Então vamos lá. Então, primeiro, olha o que ela vai ter que observar. É a mão direita ou a mão esquerda? Ai, olha um detalhe, já errei, gente. Isso, então, por exemplo, ó, direita, esquerda, já tô trabalhando um detalhe. Isso é todas as dicas que tem que ir falando pro idoso, porque às vezes ele acha que tá, que nem, por exemplo, né, o idoso, principalmente aquele teimoso e competitivo, que não gosta de errar, tem que ir falando com calma pra ele não pegar também uma certa birra do estímulo, né, do jogo, né? Isso, então a gente vai conversando com ele, interagindo e muita paciência, porque obviamente vai ter idoso que vai pôr na mão errada, vai, né? Tipo, então, não por precisa exemplo, ser idoso pra pôr na mão errada, detalhe. Então são exercícios simples, mas eu estou exercitando a atenção, a memória, porque do vir aqui até vir aqui pegar de novo a xuxinha, eu falo, meu Deus do céu, e agora? Qual dedo que era? Qual cor? Peguei o roxo, mas onde que era o roxo? Nem tem roxo. Então assim, são exercícios que a gente pode estar executando com eles para estar fazendo esses estímulos da memória, no caso, memória a curto prazo. E né? para as pessoas que são diagnosticadas com algum tipo de demência, por exemplo, como Alzheimer, parece realmente isso que a Ingrid falou, muito simples. Mas com o desenvolver da doença, ele vai tornando-se cada vez mais complexo, né? Então esse já é um nível até mais tranquilo, Isso. né? E você pode variar esse mesmo tipo de jogo, por exemplo, com palitinhos. Eu vou olhar aqui e vou procurar qual palitinho correspondente. Eu posso pôr em cima, como eu posso também estar colocando, fazendo esse, por exemplo, é um M. Então eu vou fazer esse mesmo M aqui na mesa, com a mesma cor, seguindo a mesma sequência. Eu vou procurar então, no caso aqui já tá, eu vou procurar então qual as bolinhas correspondentes. Então, esse primeiro aqui, esse aqui é onde que se encaixa? Aqui? Não, ela confere as bolinhas e tudo mais. Por exemplo, no mercado, o folheto do mercado, você pode estar fazendo o pareamento, qual é qual. Aqui no caso, por exemplo, eu posso trabalhar alimentos e tal. Por exemplo, isso aí você pode estimular com a ajuda da nutricionista também, se ele não tá querendo comer, porque às vezes eles perdem o apetite, né? Então, por exemplo, eu posso estar conversando com a nutricionista para ver quais alimentos você está inserindo, como que você está trabalhando. Vou trabalhar então aqui desse modo também. É importante, por exemplo, a gente às vezes não tem o material, mas eu posso, no computador, eu posso selecionar várias imagens e pôr lá, por exemplo, um cachorro, um telefone, um gato, um relógio. E eu posso ir passando essas imagens e falar assim, o que você está vendo aqui? É um cachorro. E como que o cachorro faz? Você tá sabendo?
Isso, então tô trabalhando, estou estimulando a linguagem. Então assim, ó, por exemplo, né? Aqui, esses são dos jogos que seria comprado lá da loja Estímulos, tá? Ai, gente, eu vou deixar a descrição da loja aqui embaixo pra vocês. Daí vocês acessem lá pra dar uma olhadinha. Então, por exemplo, aqui tem uma série de cartinhas e está escrito verde, azul, amarelo. Só que no caso, eu não vou ter que procurar o que está escrito. Vou ter que procurar a cor que está escrita essa palavra. Então, por exemplo... Tá escrito verde, mas tá em azul. Então eu tenho que colocar o pregador. Seria o pregador azul ou pode ser esse? Pode ser esse. No azul? Isso mesmo. Esse seria o primeiro nível aí. Então vou começar aí rapidinho, vamos ver a sua agilidade aí. Vai lá. Laranja. Ah, já aprendi. Verde. Aê. Verde. Ah, eu ia pôr no amarelo. Marrom. Rosa, mas é amarelo. Isso. Agora vamos para um nível mais difícil. Essa é a diferença entre um e outro, né? Um é todo completo, não tem borda, e esse tem borda, né? Isso. Então, no caso, eu posso com dificuldade de que modo? Agora você vai olhar no círculo de fora. Então, nas pétalas da flor, você vai prestar atenção agora. E não na cor de dentro. Então, por exemplo... Acertei? Isso, muito bem. Eu parei pra pensar um pouco, né? Porque tá ficando difícil. Então, esses estímulos, às vezes a gente fala assim, nossa, mas é tão simples, é muito fácil. Mas esses estímulos pro idoso faz muita diferença. E é um modo de você trazer a ludicidade, que seja legal, não seja aquele sempre o caça-palavra, sabe? O dominó. É legal, mas às vezes a gente pode brincar também, trazer essas questões da ludicidade também pro idoso, porque afinal... Quem que não gosta de uma brincadeira, de um jogo? Até a gente gosta, né? Não deixe de acompanhar ela dá muitas dicas. A gente também vai ver se a gente consegue montar alguma coisa, né? Para as pessoas em casa poderem fazer. Porque a gente sabe que às vezes foge um pouco das condições, não tem só isso, né? Às vezes você pode até uma loja de 99, não fazendo propaganda das lojas de 99, mas tem outros joguinhos bem simples, muito baratinhos, que dá pra gente estar estimulando. Matemática, as horas, porque tudo isso com o tempo eles vão perdendo. Então precisa desses estímulos. Né? Sempre buscando o gosto dele, então não adianta nada. Do mesmo jeito isso funciona na terapia, por exemplo, na clínica com crianças. Se eu preciso trabalhar leitura escrita com essa criança e ele não quer trabalhar, então eu tenho que buscar outra alternativa dentro dos jogos. Do mesmo jeito com o idoso. Então, igual eu comentei, gosta de música? Vamos trazer então atividades lúdicas dentro da música. Né? Então, às vezes vai ter algum idoso que, isso aqui eu não quero. Embora eu ache difícil, a maioria vai gostar. Ainda mais se meu avô é competitivo, ele vai amar se eu falar, avô, vamos trocar aqui um ponto pra mim, um ponto pra você. Eu tenho que deixar de perder pra poder ele fazer os joguinhos, né? Eu acho que pra gente encerrar aqui, eu acho que a gente podia chamar uma convidada muito especial, a Bianca. Chega mais, Bianca. Ela é a sócia da Ingrid e ela vai gravar um vídeo com a gente também sobre a arte como terapia, como a arte e a modelagem pode influenciar na estimulação cognitiva e motora do idoso. Olha aí, então não perca, não deixa de se inscrever no nosso canal, seguir as meninas, vamos deixar as redes sociais delas aqui. Ingrid e Bianca, tem no Instagram, tem no Facebook, não deixa de seguir e acompanhar. Elas dão muitas dicas e logo logo nós teremos a presença ilustre da Bianca aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o seu joinha e deixa o comentário, tá bom? Tchau! Obrigada. Assustou, falei que eu ia te assustar. E nós não bebemos uma caneca. Aí um brinde. Inaugurando caneca nova. Tem que tomar bastante água nessa caneca. Já tenho ela, paguei caro. A Ingrid quer levar minha caneca embora, gente. Não pode. Eu sorteei uma só. Você gostou? Eu gostei. Depois é normal. Depois você vai vir mais vezes, você vai gostar.